Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. Hoje um dia muito especial. Primeiro porque estamos recebendo pela primeira vez nessa bancada o Dr. Brasil Salomão, nosso fundador, nosso maior representante do sonho Brasil Salomão. É a primeira vez que ele senta a essa mesa. Seja bem-vindo, te esperamos aqui outras vezes. E também porque eu especialmente estou vivendo uma situação especial hoje. A nossa convidada, Adriana Silva, que eu vou apresentar daqui a pouco, vou contar por que ela está aqui, foi a jornalista para quem eu tive a honra de dar a minha primeira entrevista na televisão num programa de estúdio. Foi com você, Adriana, salvo engano, na Record. Foi na Record. Era ali naquele prédio perto da catedral. Exato. Ali. Exatamente. Eu não vou contar quanto tempo Melhor faz, não tem necessidade disso, né? Mas eu tenho, inclusive, um vídeo guardado no meu arquivo. Prazer enorme te receber hoje aqui. Dessa vez eu que vou fazer as perguntas, né? Exato. Mas, olha, estamos aqui nesta semana vivendo a 23ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, né? A feira, para nós aqui que somos ribeirão-pretanos, é um patrimônio da cidade já, né? Talvez o evento cultural mais importante, né, da cidade e uma das feiras mais importantes do país, que ganhou em pouco mais de 2 décadas um espaço maravilhoso, né? Adriana Silva, que está aqui conosco hoje, é educomunicadora. Eu demorei um pouquinho para aprender a falar isso aqui, mas é educomunicadora, pesquisadora do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, consultora em políticas públicas, vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura e curadora da FIL, da Feira Internacional do Livro e Leitura, que tem como homenageados esse ano os escritores Ferreira Goulart, Carlos de Assunção, Pércio Polegato, Sueli Carneiro, Janaína Taquitoca. E como patrono, o Jorge Lima, que é um engenheiro mecânico, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. E o Dr. Brasil está aqui também hoje por uma questão muito especial. Primeiro pela ligação histórica que eu sei que ele tem com a feira. Acompanhei isso aqui ao longo dos anos todos. Desde o começo da feira a gente sempre teve, né, Brasil, como escritório, alguma possibilidade, mas também porque em 2012 o Brasil foi patrono da Feira do Livro. Então, o que reforça ainda mais, Adriana, a nossa ligação com a feira, o nosso carinho pela feira, né, e a nossa torcida para que ela continue sendo esse evento tão importante de cultura na nossa cidade. Eu queria aproveitar para abrir a primeira pergunta para você, né? Ela é um dos eventos mais importantes do país no segmento e desde 2020 ela tem uma abrangência internacional. Como é que você resume essa trajetória da feira nesses anos todos e qual é o legado, o principal legado que ela deixa para a comunidade local e para o nosso país como um todo, nesse contexto de ser um evento de envergadura nacional e internacional? Ele faz essa pergunta desse tamanho, me pede para resumir. Ele está se vingando, né? Mas eu estou aqui por isso, viu, Adriana? Então você quebra gelo. Você, por favor, fique à vontade. É um prazer recebê-la aqui. Quando você vai pensando na resposta, é um prazer recebê-la aqui na nossa casa. Estou feliz de estar aqui, principalmente a oportunidade de revê-los, mas, Dr. Brasil, como você já colocou, especial para o nosso grupo Feira do Livro. Escolher um patrono sempre é uma atividade devolutiva. A gente sempre olha para aquela pessoa com quem a gente precisa devolver alguma coisa. Ou seja, antes da gente escolhê-lo como patrono, ele já tinha feito muitas entregas para a fundação. Então, é sempre uma devolutiva. Que bom estar aqui. A feira, na verdade, ela é um objeto em movimento. Sabe, cada edição ela soma maturidade. A gente tem uma régua de maturidade que a gente vai se propondo a traçar e aí vai cumprindo etapas. Então, a gente vem de modelos diferentes a cada ano, ficando parceiros, ficando maior. A questão da internalidade, de ser internacional, tem duas questões extremamente importantes. Primeiro, porque a gente já vinha trazendo autores internacionais, sem o compromisso de todo ano ter que ter. A partir do momento em que a gente escolheu ser internacional, agora na curadoria tem que ter. Né? Então, essa foi a mudança que a gente fez. E a segunda, que parece menos importante, mas é engraçada, a gente sempre quis um apelido. Feira Nacional do Livro e Leitura de Ribeirão Preto era muito grande jornalisticamente,
na imprensa para poder falar, e FIRP, com o nosso RP, não ficava bom. Não ficava. E aí você tem lá a Flip, aí você tinha a Flirp, não dava bom, né? Um Ribeirão Pretano falando Flip. Não tava bom, tava. né? Aí a gente falou assim, então vamos fazer tudo ao mesmo tempo? Vamos mudar o internacional, que a gente já quer fazer isso, e aí a gente cria um apelido, aí ficou FIL, Feira Internacional do Livro, que acontece em Ribeirão Preto. Porque quando ela é internacional, a geografia do lugar onde ela acontece passa a ser menos importante do que a abrangência. Então a gente trouxe a abrangência como nosso lugar, né, que é a gente está em todos os lugares, e nós estamos em todos os lugares com os autores internacionais, mas também com temáticas internacionais, né? Então a gente traz para a nossa pauta esse tema. E aí então a gente migra de nacional para internacional e migra daquele nome enorme para FIL. Então hoje a gente está fazendo a 23ª FIL. Isso ficou mais fácil para contar para todo mundo. E eu fiz uma pergunta tão grande e te confundi aí, mas eu queria entender o legado. O legado. Né? O que você enxerga? O que a feira deixa no dia seguinte em que ela acaba, nesses últimos 23 anos, para a cidade, para o país e para o mundo? Eu vou até emendar um pouquinho a pergunta do Evandro, Adriana, e talvez você falou um pouquinho do histórico, rapidamente. O legado dentro do histórico, desde o momento, a 23ª, né? Então, desde o momento que vocês começaram, aliás, vocês passaram por profundas transformações, inclusive no hábito de leitura, no método, na forma. Então, acho que é bacana a gente começar esse bate-papo, você contando um pouquinho desse legado com base em todo esse histórico. Né? Eu só acrescentaria a questão do Vale Livro. Que é super importante e a gente está retomando. Isso é muito bom. A gente começa com Galeno Amorim, ele estava na Secretaria de Cultura, era prefeito Antônio Palocci, e ele resolve fazer a feira. O Galeno, conhecendo bem das políticas públicas, começa a ficar com medo de que, saindo aquela gestão, a feira não perpetuasse, que ela terminasse ali, porque é muito comum a descontinuidade política, porque o outro fazia, logo não quero fazer. Comum. E para proteger a iniciativa, ele fundou o Instituto, a Fundação do Livro e Leitura. Então tem aí um ato de fundação, do qual Sócrates estava lá, né? Tinha muitos intelectuais de Ribeirão Preto fazendo parte já com essa preocupação. Sim. Vamos proteger a feira criando um órgão realizador dela. Sim. Hoje muita gente ainda confunde, acha que a prefeitura é que faz. Ela é uma colaboradora extremamente importante, sem a qual seria difícil, mas é a fundação que faz. Então ela nasce aí. A gente tem altos e baixos, né? Vai mudando a presidência, Isabel de Faria assume depois, Galeno, depois vem o Rezende, aí vem a Isabel, que fica por 7 anos. A Bel teve algumas sacadas muito importantes, o Dr. Brasil acompanhou bem de perto, que foi transformar a feira de uma coisa local para uma coisa externa. Então, ela consegue, trazendo música, trazendo outros elementos, que para a gente continua sendo literatura, porque para a gente a música tem letra, né? E a letra é a literatura, ela só tem ritmo. Né, ela só tem toque, você que é da música sabe, tem que estar as letras, tem que ser tocantes, tem que ser importantes, elas não são aleatórias ao processo passar musical. Uma mensagem, né? Então, para a gente, música é primeiro literatura, e é uma literatura cantada, então faz todo sentido para a gente ter os shows. Mas quando ela coloca os shows, a feira cresce, né, traz grandes patrocinadores, Petrobras, Banco do Brasil, e aí a gente muda a chavinha, de uma coisa que era só nossa para uma coisa que é de todo mundo. E aí foi extremamente importante esse momento, essa passagem da Bel pela feira. Então, quando ela fica maior, né, a gente começa a fazer mudanças. Quando a Bel deixa a fundação, vem o Edgar, assume a presidência, depois do Edgar continua, ele está esse período todo. Todo esse período meu de narrativa, o Edgar de Castro está presente. Eu saio da Secretaria de Cultura, vou para a Fundação, e aí depois vem a Dulce, que é hoje a atual presidente, eu estou na vice. Então, a gente formou mais ou menos esse elenco. Os aprendizados foram se dando em formato de rede. Até pela minha própria formação acadêmica, que acredito muito que quanto mais gente fazendo, a coisa ganha força. Né? Trabalho com formação de redes de cooperação, eu sempre entendi que a Fundação tinha que ser uma grande rede. E aí a gente se acopla ao próprio SESC. Então, de um tamanho, a gente já ganha o nosso tamanho, mais o tamanho do SESC, a gente já fica maior. As universidades, que até então eram patrocinadoras, passam a ser correalizadoras. E aí elas trazem para dentro da feira os expertises delas, os alunos, professores, a contribuição. Então, hoje, a Fundação é uma grande rede fazedora de cultura, ganhou um corpo, tem crítica, né? Porque a gente faz autocrítica e os parceiros estão apoiados para fazer isso. Então, chegando até o dia de hoje, o que eu penso no legado? A gente tem, às vezes, mais dinheiro e menos dinheiro para fazer, mas faz.
Numa dessas que a gente tinha pouco dinheiro, a gente tinha poucas condições de contratar ônibus para levar as pessoas para visitar a feira, que sempre foi uma prática em relação principalmente aos estudantes. E aí, na hora que a gente começou a feira, vixe, sem trazer esse povo, essa feira vai ser um fracasso. As pessoas começaram a chegar voluntariamente, sem que a gente tivesse ido buscar com ônibus. Nossa. Então, esse é, para mim, um marco de transferência muito grande, Tá que definido. são os filhos da feira. As pessoas agora sentem que a feira faz parte do cotidiano delas. E quanto mais a gente perde o controle da feira para o coletivo, mais eficiente eu acho que a gente se torna. Acho que é isso. Acho que é a prova. Você não precisa mais buscar ninguém. Exato. E um segundo momento. 2014, a gente vive um momento muito ruim no Brasil. Vocês vão lembrar do rolezinho. Sim. E o rolezinho invadiu a feira. É verdade. E a gente perdeu um pouco o controle. A literatura ficou menor do que a baderna. Sim. E aí, naquele momento, houve uma discussão de não mais fazer a feira naquele lugar. A gente ficou entre sucumbir e aceitar as críticas, ou reerguer e mostrar como era diferente. Isso em 2014. A gente faz lá 2015, a gente faz parceria com os grupos de estudantes, a gente entra com os dois pés juntos com a Secretaria de Educação, a regional. Começamos a fazer diferente. E em 2016, 2017, as mesmas pessoas que se reuniram para dizer que era melhor não fazer a feira no centro, pede para a gente fazer 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. Então, são os 2 marcos que eu acho que as pessoas irem sozinhas, sem que a gente pegue na mão, e, de repente, a mesma pessoa que criticou e queria que a gente não fizesse, acha que está tão lindo que vale ter uma no semestre e outra no outro semestre. Então, acho que são vitórias materializadas e não só verbalizadas, né? Ribeirão tem, eu aqui como advogado já passei por algumas jornadas em defesas de eventos particulares e eu sinto que tem uma dificuldade da cidade aceitar a ocupação do espaço público por grandes números de pessoas. Bom, Evandro, deixa eu passar um pouquinho aqui para o doutor Brasil a bola, né? Doutor, mas como o Evandro mencionou, um prazer tê-lo em nossa bancada aqui, o senhor que é a nossa inspiração. Nos episódios nós sempre costumamos dizer, Adriana, que o Pod Brasil ele é uma versão contemporânea do nosso Sejur, que é um centro de estudos jurídicos, e desde os primórdios do escritório, o Dr. Brasil fez questão de cultivar, né, que o centro de estudos é um local onde temas relacionados ao direito ou não eram debatidos entre os membros da casa, num primeiro momento, e depois aberto ao público. E sempre foi um sucesso no sentido de expansão de cidadania, de conhecimento, trazer informações. Então, o Pod Brasil é essa versão contemporânea dessa sua criação. E como não poderia deixar de ser, doutor, como o Evandro mencionou, o senhor tem uma relação muito próxima com a Feira do Livro. Então, se o senhor pudesse contar um pouquinho mais na sua versão e falar da emoção de 2012, quando o senhor foi convidado a ser o patrono da 12ª edição, né, em 2012. Então, por favor, conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Bom, primeiro esclarecer que eu realmente sou fundador, mas hoje o escritório anda, o escritório cresce, o escritório tem o tamanho que tem, em função dos talentos que vieram, como o Dr. Evandro, o Dr. Rodrigo e outros da equipe. Realmente, com muita alegria, se eu falar que eu fiz alguma coisa, foi escolher bem a sucessão. Não, foi se houver algum mérito meu, foi esse. Professora Adriana, prazer, já estive com a senhora várias vezes em programas, estou muito contente de revê-la, pela história sua de Ribeirão Preto e pela história sua na feira. A feira, para mim, foi alguma coisa assim, extraordinária, ser patrono. Naquela época havia uma sessão exclusiva para os patronos anteriores e o do ano, com manifestações de diversos. Eu saí encantado daquilo, tenho tudo gravado até hoje. Então, uma gratidão muito grande à feira. Por outro lado, vamos falar que o doutor Evandro lembrou bem que às vezes o pessoal se incomodava do centro da cidade ser ocupado, mas que isso, nós tivemos autoridades violentando a feira, um promotor estadual, um procurador da Fazenda Nacional, que nós tivemos que acompanhar a Bel até com ameaça de prisão, coisas desagradáveis. Então, o sucesso incomoda. Quando a gente vê autoridades menos preparadas,
eu posso dizer que aquilo é a aprovação do sucesso da Feira do Livro. Felizmente tudo passou, ela ficou tão grande que esses pequenos não têm condições de fazer mais nada. Então, aquele evento de ser patrono me marcou profundamente. Nunca mais deixei de comparecer, estivemos juntos, agora Exato. também no SESP, o ano passado, com uma bailarina declamando e bailando, agora um moço. Tenho acompanhado todo o andamento e fico encantado. Acho que não há forma maior de cultura do que faz, trazendo, além dos livros da literatura, como conhecemos, mas, sobretudo, também a questão da música, onde a letra, como o doutor Evandro falou, via de regra traz uma mensagem, qualquer que seja, mas vem uma mensagem. Então, estou muito contente de estar aqui. Estaremos, Lucilene e eu, na Feira do Livro, como sempre, assistindo todos os eventos. E desejo que o sucesso seja maior cada vez, porque hoje Ribeirão Preto, se era do café, era do açúcar, hoje é a cidade da FIU. Isso. E até dentro disso que o senhor falou, né, doutor Brasil, veja, você foi falando do legado, né, Adriana, a importância para o centro de Ribeirão, o fato da feira estar ali, o quanto ela desenvolve, enriquece. Hoje existe uma preocupação de outros eventos, do incentivo para que algumas entidades privadas mesmo voltem, né, a ocupar aquela região maravilhosa, com uma história formidável. E como vocês bem mencionaram, né, a feira, a literatura, ela é muito mais do que a leitura de um livro, ela é música, ela é dança, como o doutor Brasil mencionou, é cinema. E quanta gente importante a feira acabou promovendo, né? Talentos extraordinários de Ribeirão Preto que eu, particularmente, sequer conhecia, mas não sabia que era de Ribeirão Preto, e vocês acabam dando ali um papel de destaque. Então, o legado... É um palco importante. É um palco do setor cultural. Importantíssimo. 4 só mais sócios local. nossos, um ex-sócio, não é mais, tiveram livros lançados na Feira do Livro. Exato. O doutor Gabriel Prata, que hoje dirige a nossa filial de São Paulo, o doutor Pinheiro, que saiu da equipe, está num grande escritório de advocacia, e o ano passado, 2 poetas que estão aqui, maravilhosos, o doutor Raul o Raul e o Matheus. Lima. E já estão preparando o livro para o ano que vem. Que bom. Adriana, estou aqui com a revista da feira, Cotidianos Poéticos, do Épico de Camões às Batalhas de Rua. Pela sua explicação, dá para entender bem do que se trata, né? E como é que foi feita a amarração dessa temática? Quais os destaques para esse ano? A gente está em plena feira, ela vai até o próximo final de semana, né? Tem inúmeras atividades gratuitas. Como é que se conta a história dos cotidianos poéticos nessa edição desse ano? Todo ano, quando a gente vai fazer a curadoria, a gente tenta casar com alguma temática daquilo que está em curso, né? Algum centenário, né? Bicentenário. E este ano, em especial, a gente celebra os 500 anos de Camões. Legal. Então, a gente trouxe Camões. Mas Camões está há 500 anos atrás, para além mar, né? Como é que a gente ia contemporizar um pouco né, esse espaço muito amplo de acontecimento literário? E aí, então, a gente trouxe para um estilo literário que é muito contemporâneo, que são as batalhas de rua, que são as batalhas de rima. Né? E a batalha de rima, ela é docemente agressiva. Né? As rimas são feitas com um tom de crítica. Né? Os meninos vão fazer os repentes literários, né? Mas sempre com uma veia muito crítica do processo social. Né? Então, esse cotidiano poético está relevando, né? Tá trazendo o quê? De Camões às batalhas de rua, que, na verdade, são 500 anos. Né? Então, é uma curadoria muito tranquila para fazer, porque tudo que aconteceu nos últimos 500 anos cabe dentro dessa temática. Mas, em especial, essa coisa do épico, né, de uma literatura tão clássica, né, para uma literatura tão de rua como são os slames, as batalhas de rua, e esse jogo de rimas que a moçada está fazendo hoje, que está salvando a literatura. Está salvando a literatura, eu ia comentar isso.
Né? Aqueles que estão achando que as coisas estão ficando muito envelhecidas no processo literário, tem aí, rejuvenesce com esse novo Exato. estilo. E tal qual a música vira um instrumento de manifestação do pensamento popular que muitas vezes fica escondido nos guetos e não tem espaço. Toda expressão de arte, de uma certa forma, Começa é uma lá. expressão crítica. Né? Exatamente. Até quando você concorda ou que você é muito suave, tem crítica Sim, aí. Né? sim. Até para você entender o porquê disso. Então, é um lugar perfeito para esse descontentamento social, político, ou para o contentamento social, político, que está raro, mas tudo bem. Né? Esse descontentamento que as pessoas têm, a literatura acaba sendo um veículo, a música é um veículo, e a feira é o cenário. O cenário para, nesse período, esses veículos todos lá estacionarem para a gente poder contemplar um pouco de cultura. Você falou aí de descontentamento político e eu lembrei da polarização que vivemos. Né? Não vou entrar nela, obviamente, mas os programas legais de incentivos culturais ficaram meio vilões nessa história toda. Né? E aí eu te pergunto, né? É possível manter no Brasil um evento dessa envergadura de pé, sem que haja um PROAC, uma Lei Rouanet, um outro tipo de incentivo cultural? Porque a gente precisa lembrar aqui, para quem está nos assistindo, que cultura é dever do Estado, está na Constituição Federal. E o Estado tem que prover a população de cultura. Então, essas iniciativas deveriam ser praticadas pelo poder público, e não é o poder Exato. público que pratica. Nós temos um país com muitas dificuldades, com muita coisa para resolver, mas a cultura fica muito relegada. Então, assim, a importância dessas leis de incentivo à cultura, elas são fundamentais para esse segmento. São Acho que é importante extremamente- a gente usar esse espaço para esclarecer isso para a população. E elas são fundamentais não só ou principalmente pelo fato de difundir cultura, é a essência. Mas ela também é uma indústria criativa, ela também emprega. Exatamente. Para se ter uma ideia, a gente teve vários formatos de gestão ao longo desse período. Mas quando a gente tinha pouco recurso, a gente montava a equipe para fazer a feira 2 ou 3 meses antes. Olha isso. Acabava a feira, a gente desmontava a equipe. E depois contratava só no ano seguinte para fazer. Com o nosso crescimento, com a maturidade, com a permanência das leis de incentivo, né, o retorno dos apoiadores, hoje a Fundação ela é uma instituição cultural que mantém equipes trabalhando por 12 meses. Olha isso. Então a gente tem gente que presta serviço para a gente ao longo de 12 meses, hoje com 7 feiras. A gente não faz só mais a isso que eu feira ia de dizer Ribeirão. agora. A gente faz 7 feiras na região, a gente faz requalificação de bibliotecas, a gente faz publicações literárias. Então a gente tem outros projetos culturais que mantêm a Fundação. E também já tivemos os 2 estágios, no momento em que o poder público era o maior financiador, só que ele nos deixava totalmente descobertos. Tanto é que, como imprensa, todo final do ano, todo final de feira, a pergunta era: vai ter feira o ano que vem? Porque você nunca sabia se nas prioridades orçamentárias de governo, se a realidade econômica do Brasil ia permitir que a Prefeitura, o Estado e a União repassassem recursos para a gente fazer a feira. Né? Então, era sempre muito assim, a gente fez essa, se vai fazer a outra, já não tenho mais certeza. Tenho certeza. Já de muito tempo isso não é verdade. Porque quando as leis de incentivo ganham força, Lei Rouanet, PROAC, né, programa de apoio, em que a gente cadastra o projeto, ele é validado e a gente capta os recursos com a iniciativa privada, que é a junção das duas coisas. Porque o recurso, na verdade, embora venha da iniciativa privada, ele era um recurso predestinado para o governo. Sim. Ele simplesmente toma uma decisão e fala: ao invés de eu mandar o meu dinheiro para o governo e Carimbo. ele fazer o que ele quiser, eu vou mandar para a fundação. Então ele tem um abatimento ali. Né? Então não é uma doação, é uma reversão. Ao invés de reverter para o governo, ele reverte para a gente. Desde que essas leis ficaram sólidas, a gente passou a fidelizar. Então hoje a gente tem a gestão como uma economia criativa e a gente consegue ter um padrão de qualidade e permanência de projetos. E os grandes investidores em cultura no Brasil, né, as grandes empresas que investem nisso, tem muitas, o setor petrolífero, o setor de cosméticos, eles criaram os mecanismos de escolhas dos projetos. Exato. Os editais próprios dessas Seleções empresas, criteriosas. Então, assim, acaba que este modelo traz muito mais segurança para a população. Com Que o certeza. recurso vai ser empregado do que se ele fosse para os cofres da União e tivesse que voltar por meio de emendas parlamentares. Em toda especial aquela por confusão. conta da descontinuidade. Porque hoje você tem um Exatamente. governo, daqui 4 anos você tem um outro governo,
um é adepto, o outro não é adepto, ele Exatamente. interrompe um processo. Exatamente. Então, ficar na mão de um só não é saudável. A gente não abre mão do apoio do governo, até porque as leis é um formato de apoio, né? Porque eles estão abrindo mão do imposto que iria para o governo para vir para a gente. Então, é um casamento triangulado, né? A iniciativa privada, que retém o recurso e não passa, a iniciativa pública, que abre mão do recurso, e os fazedores de cultura, como sociedade organizada e artistas, né, que é a fundação. E até assim, é importante até para quem está assistindo, né, não é tão simples aprovar um projeto. Não. E isso foi muito vulgarmente, de uma forma negativa, divulgado nos últimos anos, né, levantando-se uma bandeira de que os valores que são destinados para esses programas, eles decorrem de interesses alheios, só que a gente que está diretamente ligado com isso, e são diversos os projetos que são remetidos, inclusive, a partir desse ano, nós temos o nosso instituto, nós conseguimos regularizar o Instituto Brasil Salomão, estamos nos preparando para trabalhar com projetos relacionados a, principalmente, a difusão de cidadania, que é uma marca característica do escritório. Então, o valor, quando ele chega através desses programas para uma instituição, para uma fundação, pode ter certeza que ele passou pelo crivo de muita gente importante, um crivo muito rígido, né? Então, Exato. eu acho que é importante a gente fazer esse destaque. Sem essas leis, a gente não conseguiria Com avançar. certeza. Exatamente. Com certeza. A questão do Instituto, eu só fiquei sabendo depois de pronto. Foi uma surpresa maravilhosa que eles fizeram. Está num quadro da minha casa, eu ainda não os chamei para ver, que eu estou terminando alguma reforma lá. Foi um presente maravilhoso que bem recente. Faz todo sentido. Né? Até porque, gente, o direito tem tanta coisa para compartilhar no campo da cidadania. Poxa vida, com né? certeza. A cultura da legalidade no nosso país é tão reprimida, Exato, né? É tão exato. acanhada, Não, o tão Evandro- limitadora. O Evandro mesmo mencionou, né? A cultura, assim como a educação, ela foi alçada a um patamar constitucional justamente para ela não ficar à mercê de programas políticos, né? Então, quando há uma garantia constitucional do desenvolvimento da cultura, da educação, significa que, independentemente de quem quer que esteja no poder, que aquilo deve ser uma meta a ser alcançada. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. Só lembrar que não é um favor. Não é um porque favor, quando a exato. senhora falou deles, é uma renúncia do governo de uma receita, é uma renúncia, mas que é contabilizada como parte daquele percentual Exato. que ele teria que aplicar em cultura. Ele teria que Exato, obrigatoriamente aplicar. Porque o então, dinheiro vai direto. Ele usa o recurso. Com certeza. O que é ótimo. Tá tudo bem, porque Fomentou. descentraliza. Lógico. A gente sabe, eu particularmente prestei consultoria para o MINC, pela Unesco, para fazer o estudo da Lei Rouanet, bem no intervalo da mudança Legal. de governo. E aí a gente mapeou no Brasil inteiro como é que era a Lei Rouanet. Então, lá para o norte, pouco chega. Então, a gente tem um problema de descentralização ainda, mas sem ela seria muito mais descentralizado na região sudeste. Então, hoje qualquer um que quiser pode se qualificar, se aperfeiçoar e entrar para o mercado. Se você não tem uma lei dessa, você tem que ter muitos outros caminhos, nem sempre tão lícitos, né? Que é conhecer alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que chega no governo e que te libera. Muito pedágio, E né, vira um né, pouco Adriana? política de balcão, que a gente está tentando terminar com ela há quanto tempo faz, né? Então, essa política de balcão, esse tipo de lei, ele quebra. Porque se você tiver condição de chegar nas empresas e fazer, você quebra o ciclo. Democratiza, né? Exatamente. Não é tanto quanto queríamos e quanto o Brasil Exato, merece, mas exato. estamos no caminho para que isso Mas seja uma nós ótima já temos descentralização. no norte e no nordeste fazendo filmes só com gente brasileira, Exatamente. com esses investimentos. Exato. Jamais isso teria saído de São Paulo e Rio de Janeiro. Não, jamais. E nós já temos teatro também, Exatamente. né? Está sendo fomentado, a senhora lembrou E bem. empodera a sociedade organizada, não fica só no tamanho do público, né? Exato. Isso é bom. Eu queria trazer um ponto aqui da importância da literatura para a formação humana. E eu queria ouvir o Brasil, porque a gente acompanha aqui, né? O escritório tem 55 anos, eu estou aqui há 35, o Rodrigo há outros 20 e tanto. E eu a 55. Eu sei, 55. Mas a gente tem
algumas iniciativas internas aqui que são puxadas por ele. Somos um grupo de declamadores. O ano passado ele foi ator numa peça de teatro aqui nesse auditório. Tá sabendo? E o Brasil... falávamos outro dia sobre uma peça que conta a história de Ribeirão, que ele se Retrato, interessou. O retrato, é isso mesmo. Exatamente. A peça foi e eu já Oscar de passei Arias, para o José. Para ele ir atrás. Ele falou, eu conheço muito a filha do autor. É isso aí. Nosso escritório foi até cenário do filme O Divórcio, Exato, em Ribeirão Preto. Então, assim, a exato. cultura passa por aqui. Brasil, eu queria te perguntar o seguinte: como é que esse universo da leitura contribuiu para a tua formação como cidadão, como homem, e quem foi o grande incentivador disso? Porque você é muito ligado a isso. Minha mãe é professora primária do Estado, nós morávamos em uma cidade muito pequena, Monte Aprazível, e ela nos obrigava a ler Monteiro Lobato, né, as peças infantis do Obrigado. Monteiro Lobato. Obrigado. E depois sempre estudei em escola pública também, onde essa exigibilidade era muito grande. Ginásio do Estado, Passado, né? fiz em 4 cidades, ginásio do Estado, Tondel Mota aqui, os professores exigiam. E realmente a literatura passou a me encantar e formar. Então, quando algumas iniciativas foram feitas aqui no escritório, não só por mim, mas por uma equipe toda, nesse sentido de que eu não acredito que eu possa ser bom advogado se eu não tiver um conhecimento, um contato com arte. Eu não posso ser um bom pedreiro se eu não tiver... Então, a arte, para mim, é um suporte de tudo. E muito importante, porque além de nós termos a peça de teatro, o doutor Henrique está cogitando de fazer outra esse ano, os declamadores, nós reunimos uma vez por mês, fora as reuniões. Nós temos aqui o que é muito importante, é um grupo de orações que se reúne uma vez por semana e rezamos juntos. Aí, muito bom. Eu entendo, a gente até precisava de um slogan na fundação e a gente ficou batendo cabeça e o nosso slogan é ler o mundo é essencial. Né? Não tem como você ler o mundo se você não tiver literatura. Né? Porque essa leitura ela é aberta. Né? A gente está o tempo inteiro lendo. A gente Exato, para uma exatamente. obra de arte é uma leitura. É uma leitura. Eu ouço uma música, é uma leitura. Porque a leitura é o que vai introduzir, né? Introjetar a informação que você detém na medida em que você consegue acessar qualquer expressão artística. Mas eu, por exemplo, eu consigo até, uma vez me pediram para montar uma palestra, eu montei nesse sentido, de mostrar todas as curvas que eu tenho na minha vida e como o livro fez aquela curva. Eu trabalhava na assessoria de imprensa das usinas, época que Elson Gasparini era o advogado, eu tinha 15 anos. E na hora do almoço, ali esperando, me cai um livro traduzido, um livro americano traduzido por um usineiro. O livro caiu, eu comecei a ler, era A Construção da Sociedade Autossustentável. Ali eu perdi a ingenuidade, porque eu achava que tudo era eterno, eu achava que era muito mais doce do que verdadeiramente é. Então, na hora que eu li A Construção da Sociedade Autossustentável, eu falei, gente, esse lugar onde eu estou pode acabar? Né? Como assim? Eu achei que eu ia ficar com isso para mim um monte de tempo. Nossa, eu fiz uma curva homérica nas minhas relações, nas coisas em que eu passei da importância. Então, eu tenho, assim, cada momento da vida, uma curva que eu fiz, pode voltar a fazer um retrospecto. Tem um livro que me induziu a pensar diferente, a mudar o pensamento. E aí vão histórias, assim, até às vezes lúdica. Por exemplo, o livro do Jostein Gaarden, né, que é um livro todinho de filosofia. E aí tem uma cena que ele diz que a mãe, o pai, toda a família está no lugar, e o pai começa a voar, né? A mãe desmaia. E o filho fala assim, mãe, olha só que legal, o papai está voando. Eu falei assim, nossa, mas cadê a força dessa cena? É que fazendo leituras lúdicas, obviamente, a criança tem a ingenuidade e ela não tem a perspectiva de terminar aquilo como aquilo é. Ela permite que possa ser diferente. Então, tipo assim, ela não sabe que pai não voa, então pode voar, né? E essa coisa da gente, o que a gente já sabe, que aí vem para um dos nossos homenageados, que também é pura literatura e que fiz N curvas lendo as obras dele, que é o Edgar Morin. Né? E o Edgar Morin vai dizer que não só o que a gente não sabe nos cega, mas o que a gente sabe nos cega. Gente, essa frase faz você fazer um monte de coisa diferente. Você fecha nas suas convicções e não enxerga mais nada. Mais nada, você fica rígido, né, embrutece. Não só o que você não sabe te cega, mas muitas vezes o que você sabe te cega. E a gente acaba ficando turrão, fica menos flexível. Não dá para você ler essa frase num livro e continuar fazendo exatamente o que você fazia antes. Exato. Ela muda a sua perspectiva, né? Ela amplia.
Então, acho que a literatura é extremamente essencial e é ela que vai fazer a diferença na vida de todo mundo. Então, se todo mundo tiver literatura, todo mundo pode avançar igual, né? Avançar para onde quer ir, aumenta o poder de escolhas, que eu acho que é o grande desafio. Né? Não é o que eu sou, mas é o que eu quero ser. Eu posso ser o que eu quero ser? Maravilha, né? Adriano, aproveitando esse teu relato aí, né, o que é inteligência artificial, essa evolução das redes sociais, ela, na sua opinião, e aí fique à vontade para falar o que você bem entender. A gente tem discutido muito sobre os efeitos da inteligência artificial. É óbvio que tem muita coisa para ser aprimorada ainda, mas já é Regulamentado. uma realidade que precisa ser pensada independentemente do segmento. O que eu não decifrar me devora. Exatamente. Então não é uma opção. Não estão perguntando para a Não é gente uma se a opção. gente quer introduzir no nosso modelo de societal uma inteligência já artificial. está aí. Então eu não tenho mais esse lugar Não de escolha. tem, não não posso tem. ficar me vitimando ali, né? Ai, mas não podia ser assim, podia ser de outro jeito. Passou. Essa época passou. A gente já tem ela posta, Sim. né? Mas olha, eu li recente, acho que em 2 meses, que fez total diferença para mim. Estavam procurando pessoas mais velhas e com maior repertório, maior conteúdo para programar a inteligência artificial, Learning. porque a juventude não tem repertório. E se você não faz a pergunta certa, a inteligência artificial Não sabe. falha. Eu li um artigo E só sobre faz a pergunta certa quem tem Quem sabe repertório, fazer. entendeu? É. Então, talvez um efeito colateral da inteligência artificial seja exigir que a gente se qualifique para usar melhor. Exato. Porque se a gente minimizar o nosso impacto em relação a ela, ela domina. Mas se a gente crescer, então a educação ganhou mais força, eu penso hoje. Se a gente souber fazer um bom uso da inteligência artificial, ela vai exigir maior sagacidade, maior velocidade, maior repertório Com mesmo, certeza. para a gente poder fazer o uso dela. Senão também ela vai ficar no vazio Ela se ali, perde. né? Eu não consigo usar Ela todo vai o se perder. potencial que ela me permite. Né? Eu não sei fazer pergunta. E você tocou num ponto importantíssimo. Eu sou professor do curso de graduação em Direito desde 2003. Por 10 anos eu fiquei na coordenação do curso. Então, eu assisti uma mudança muito complexa. Porque no início, lá quando comecei a dar aula, os alunos buscavam uma universidade para buscar informação e conhecimento. E, de repente, a informação ela começa a chegar de uma maneira muito fácil. E cada vez mais isso tem acontecido. Então, o aluno, eu não preciso ouvir essa Mas se eu pessoa. também não tiver repertório, qualquer coisa que você disser me Era cega. aí que eu ia chegar. Então, o aluno fala, primeiro, vou ouvir, porque a hora que eu precisar daquilo, Isso. eu vou buscar a informação. E segundo, que ele acaba não se aprofundando na busca da verdade, se realmente faz sentido aquilo ou não. E aí você tocou nesse ponto, porque se você não tem o conhecimento e sem a informação eu não tenho como adquirir o conhecimento, como que eu vou trabalhar com essas novas tecnologias, inclusive redes sociais, né? Exato. Olha a força da rede social, nós discutíamos esses dias, né, a influência das redes sociais nas eleições, no processo eleitoral, a democratização que isso nos trouxe, e em termos de conhecimento, arte, cultura, literatura, tá ali, você tem um mundo para ser utilizado, independentemente da autorização de quem quer que seja. Deixa eu dar um conceito de Quero escrever, eu cultura. crio um blog hoje. Conceito de cultura, que é histórico. O professor Adriana certamente conhece melhor que eu, o autor, ele é francês. Ele fala que cultura é tudo que nós aprendemos e não esquecemos. O IA não vai facilitar nós mantermos o conhecimento, porque eu não preciso guardar, eu vou lá. Então as novas gerações terão menos cultura. Com certeza. Cultura é só isso. Eu li, aprendi, não esqueci, é patrimônio meu. Fora disso não é cultura. Romano Machado aqui, que é o nosso brasileiro, né, o Santana Machado, ele vai dizer que tudo que não é natural é cultural. Então é muita coisa, né? É o nosso modo de vida, o nosso modo de ver, até a própria vivência que a gente vai fazer com o IA vai se tornar cultural com o passar do tempo. E o Harari tem uma observação, né, sobre a evolução humana. Né? A gente Exato. evolui porque a gente tem a capacidade de acreditar em coisas que não existem concretamente, mas que têm uma importância gigantesca. E aí é a cultura, é a fé,
Não, e vai para um lado drástico da coisa. Semana passada eu estava conferindo esses dados, o alto índice de suicídio em sociedades evoluídas, em sociedades economicamente bem consolidadas. Tipo para o lado de lá, europeu, Suíça, Suécia, Escandinava, porque eles perderam princípios, eles perderam a vivacidade. Né? E a morte é o quê? A ausência de vida. Se você perdeu a vivacidade para conquistar coisas, porque você já tem tudo, e aí o que você faz? Acorda de manhã, o que te motiva? Nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. Então, quer dizer, aquela coisa de a gente sair correndo atrás para realizar sonhos, ela tem que ser pertinente, ela tem que continuamente, né? Tem que seguir. A gente está meio que chegando ao fim do nosso, próximo do fim, mas eu não posso ir embora daqui sem te perguntar sobre o Combinando Palavras. Como é que ele funciona? Quantos alunos ele já atingiu? O Combinando Palavras é, na prática, a frase do Morin. É não cegar com aquilo que você já sabe, né? Porque a gente aprendeu a fazer o Combinando Palavras com ele sendo realizado por uma única escola. O Otoniel Mota, que é uma escola referência, né, Doutor Brasil? É uma escola especial, né? Fizemos o livro da história dos 100 anos, depois contamos os 110 anos, e o Brasil sempre participando ali. Mas o Otoniel Mota criou o modelo do Combinando Palavras só para eles. E a gente começou a ver, a gente só cedia o espaço para eles irem se apresentar na feira. E a gente falou, gente, mas essa moçada entra 1000 alunos nesse Pedro II e fica atento, falando de literatura. A gente fez a parceria e ampliou para a rede inteira. Então, hoje a gente tem Combinando Palavras na rede municipal, na rede estadual, na região, no educandário, no Marista, escola particular, no SESC, no SENAC, tudo a gente faz o Combinando Palavras. O que é o Combinando? É tudo aquilo que a gente não queria. Que o estudante, por conta até de 2014, que o estudante fosse para a feira para festejar, né? Para se divertir e não à base da literatura. Então, e eles iam como se fosse o primeiro contato. Nem sei o que eu estou fazendo, nem sei quem me trouxe, não sei como é que eu cheguei, já eu vou embora. Então, era tudo o que a gente não queria. O Combinando, ele entra na escola em fevereiro, junto com o ano letivo. Os professores ajudam a gente a escolher os autores. A gente trabalha a obra dos autores com os professores trabalham com os alunos, e quando eles vão para a feira, eles vão para se encontrar. Então, o Antônio Prata, por exemplo, está nessa edição. Quando os meninos se encontrarem com o Antônio Prata, eles vão contar para o Antônio Prata o que eles leram. Então, eles vão para o palco. O protagonismo não é nem do autor. Ele fica ali no palco, os meninos vão subindo, escola por escola. Normalmente, 13 escolas se reúnem nessa data, e eles vão contar para o Antônio Prata o que eles entenderam do livro. E, assim, as primeiras nunca mais esquece. Nunca mais esquece. E a gente tem referências de sucesso, muitos. Tem um menino, José, que ele ficou apaixonado por um autor, pediu para ficar na frente. Eu falei, José, mas você já vai, você já é da escola, você não está entendendo. Ele falava para mim, eu quero ver o autor, eu quero ver o autor. E aí ele foi, no final eu entrevistei, e ele conta na entrevista de que ele rompeu, que ele é um menino de periferia, e que até lê a obra do Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz é conhecido pela Unicef como o poeta das favelas, o poeta das comunidades. Ele disse que até ler Sérgio Vaz, ele achou que ser da periferia era uma coisa ruim. Quando ele lê Sérgio Vaz, ele descobre que não é uma coisa ruim, que não precisa ser cotidiano e que não precisa ser ruim. Se o menino dá uma entrevista dessa para você, fala, deu tudo certo. Deu tudo certo. Minha mensagem chegou lá. Deu tudo certo. Sem contar que ele descobre mensagens que ele nem mesmo tinha se tocado, porque a literatura como arte é viva. Aí você tem um Loyola que vai dizer assim, olha, o Brasil está tentando, o Ribeirão já aprendeu como é que forma leitores. Então, um depoimento desse é demais, né? Pesadíssimo. Exatamente. Uma Elis Lucinda que diz assim, chorando, final de espetáculo, 1000 alunos ovacionando Elisa Lucinda, né, mulher negra, falando de poesia crítica, e todo mundo fazendo releitura da obra dela, as meninas aproveitando o palco do Pedro II para mostrar que são mulheres pretas da periferia, prontas para fazer a diferença. Ela chora e fala assim, onde tem muita gente reunida pela palavra, uma revolução está começando. Então, Ribeirão Preto está em revolução com o Combinando Palavras. Nossa, fiquei até empolgada. Eu ia comentar isso agora. O sucesso das coisas, dos eventos, das empresas, ele está baseado
no entusiasmo, No engajamento. no engajamento. E ouvir você falar é Não emocionante. precisa mais porque nada. a gente acompanhou a A gente história. entende perfeitamente Tá combinado. as razões do sucesso. As razões do sucesso É vêm isso. desse seu entusiasmo. Vem de Há crença. tempo para ela falar alguma coisa do Vale do Livro. O Vale Livro. Pode falar. O Vale Livro foi uma primeira iniciativa com a Bel de presidente. Ela trouxe aqui uma inteligência que ela levou para a fundação, que era permitir que muitos alunos tivessem o seu primeiro livro comprado e comprado na feira. Então, tanto o governo municipal quanto o estadual revertia para as escolas um ticketzinho, né, um chequinho, que era cheque livro, hoje é Vale Livro. O cheque livro ele ia lá e comprava. A gente ficou alguns anos sem, e aí esse ano é o segundo consecutivo. Tivemos o ano passado, né, 490, 500 mil reais que circularam na feira com os meninos comprando. E esse ano, de novo, os meninos estão indo à feira com o seu valezinho e ele escolhe Olha a que obra que legal. ele quer. E no final a gente entrevista muitos. E aí você vê gente que estava cheio de expectativa para poder comprar o livro. É muito legal, né? Porque E, inclusive, alunos de escolas de fora de Ribeirão Preto, cujas prefeituras da região estão dando o Vale Livro Exatamente. para iniciação. As feiras do livro que a gente faz tem o Vale Livro e tem algumas escolas que trazem os alunos para comprar livro. Aí nosso abraço para a Bel, para o Murilo, né? Amigos Exato. da nossa Pra Dulce casa aqui. também. Exato, a Pra Dulce é a Dulce. presidente hoje. Inclusive ela Edgar, que é a de eterno. Exato. Então, assim, é muita gente importante que conta. Mas você conseguiu mostrar, O acho que entusiasmo, não só para né? nós que já conhecíamos essa A gente história, não faz Adriana, só porque a gente faz, a gente mas faz porque quando a gente olha para acredita. você e vê esse brilho no olho, a gente lindo. sabe quanta coisa tem por trás disso, viu? Eu tenho Quanta certeza que história muda vidas. Não tenho dúvida que a literatura muda vidas. e essa casa aqui está de portas abertas para vocês, para tudo que Eu for acho que antes de eu passar para necessário. você fazer o encerramento, eu queria te pedir para fazer o seu encerramento. Se quiser convidar a população, nós ainda Pra temos continuar, a feira né? até o próximo final de semana, né? Tem alguns dias ainda. E o que tem de legal para ver lá nesse ano? Bem, a gente tem muita coisa, ainda acontece agora esse encontro dos slams, né, que a gente fez antes da feira, lembrando que a gente faz Feira do Livro o ano inteiro e a gente se encontra para encerrar, né? Então a Feira do Livro ela veio com vários slams acontecendo e agora a gente tem o final, a competição com Roberto Estrela Dalva conduzindo, que é uma grande profissional da área dessa batalha de rimas. E vamos ter os vencedores nessa edição. É a primeira vez que a gente faz essa competição de rimas no Pedro II. E a ideia é que, a partir desse ano, entra na nossa agenda para todo ano a gente ter essa competição. Tem muita coisa ainda para acontecer, espetáculos teatrais, debates literários. E eu quero deixar o convite para quem não foi ficar convencido de que vale a pena ir e levar todo mundo, porque quanto mais melhor e quanto mais a gente cresce, mais patrocinador vem, mais forte a gente fica, e esse é o círculo. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Doutor Brasil, considerações finais? Saio daqui encantado. Eu ouvi esse entusiasmo, essa força da professora Adriana e a alegria dos novos comandantes do escritório me darem esse espaço. Fiquei muito contente de estar aqui. Obrigado, doutor. Bom, muito obrigado, Adriana, nossa professora, doutor Brasil, nosso professor, Evandro, meu companheiro aqui de bancada. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Escritório Brasil Salomão. Né? Eu poderia dizer que um episódio memorável. E, para quem não conhece, vá conhecer a Feira do Livro. Né? E para quem já conhece, por favor, está aqui. Acredito que haja motivação suficiente para você revisitá-lo. Né? Acompanhe todos os nossos episódios pelos nossos canais de streaming, pelo YouTube. E se você tem, eventualmente, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, é só mandar um e-mail para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Muito obrigado.